Então, voltando, eu vou começar a falar agora das condições, ou seja, uma vez que estão presentes os requisitos, o Ministério Público, portanto, está autorizado legalmente a formular a proposta do acordo de não persecução penal e nessa proposta ele pode apresentar condições que sejam que devem ser cumpridas pelo investigado ou o indiciado. E essas condições que eu vou falar agora, elas são cumulativas ou alternativas, né? A juízo de quem propõe, obviamente, e de quem aceita. Né? A proposta parte do Ministério Público, mas quem aceita pode recusar. Nada impede, por ser um acordo, que exista alguma margem de negociação, desde que esteja dentro do critério de legalidade. E, portanto, são essas as condições. Repito, cumulativas ou alternativas a juízo do proponente e daquele que irá aceitar ou não a proposta. Primeira condição: reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo se não for possível reparar ou restituir. Então, esse é o primeiro. Segunda condição: renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público que sejam compreendidos como instrumentos, produto ou proveito do crime. Na verdade, o Ministério Público não vai poder obrigar ou indicar a renúncia a bens livremente. Depende se ele compreende e justifica como instrumentos, produtos ou proveito do crime. Terceira condição: prestar serviços à comunidade ou à entidade pública por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2 terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução do acordo. Tá? Então, a prestação de serviços ou a entidade pública, a comunidade ou a entidade pública, ela vai ser feita pela pena mínima com a redução de 1 a 2 terços, conforme a proposta e a negociação. Quarta condição: pagar uma prestação pecuniária a ser estipulada na forma do artigo 45 do Código Penal, né? Prestação pecuniária, lembrando, lá no Código Penal é compreendida como uma pena restritiva de direito, né? Então essa prestação ela será paga a uma entidade pública ou de interesse social e que deve ser indicada também pelo juízo da execução penal, tá? E deve ter preferencialmente a função de proteger os bens jurídicos iguais ou semelhantes àqueles que foram aparentemente lesados, né, pelo delito que supostamente foi praticado. Tá? Obviamente que isso é uma preferência, se não existir ou não for conhecida uma entidade com essa finalidade, então é possível trabalhar com entidade pública ou de interesse social sem essa finalidade. Tá? Quinta condição: cumprir por prazo determinado qualquer outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que seja proporcional e compatível com a infração que foi investigada ou imputada. Tá? Essas, portanto, são as condições. Essas condições elas são propostas pelo Ministério Público e o Ministério Público, portanto, vai negociar com o indiciado ou investigado, aquele que supostamente teria cometido o crime, e essa pessoa, então, pode aceitar ou pode negociar até haja vista, como nós já falamos, essas condições são cumulativas ou alternativas. É previsto em lei um rito, um procedimento para a celebração do acordo de não persecução penal. Em primeiro lugar, deve ser realizada uma audiência com essa finalidade, com a finalidade de celebração, né, de proposta e aceitação ou, enfim, ou não de um acordo de persecução penal.
A pessoa que é indicada como possível, provável autor do crime, deve estar assistido por um defensor, por uma defensora, por um advogado ou uma advogada, tem que ter defesa técnica, tá? Esse acordo, uma vez celebrado, ele é submetido à apreciação judicial para homologação. O juiz ele deve analisar apenas a voluntariedade do acordo. O acordo tem que ser voluntário, ele não pode ser objeto de coação, e a legalidade, ou seja, ele tem que cumprir rigorosamente os requisitos que a lei determina. Caso o juiz entenda que o acordo satisfaz a voluntariedade e a legalidade, ele homologa, e caso ele entenda que não satisfaz, ele não homologa e devolve para o Ministério Público. Então, na primeira hipótese, caso ele entenda que o acordo satisfaz, ele então homologa, a vítima vai ser comunicada da homologação do acordo e esse acordo vai ser executado pelo Ministério Público no juízo da execução penal. Se o acordo for cumprido, se as condições forem cumpridas, é extinta a punibilidade. Caso o acordo seja descumprido, o descumprimento também é informado, comunicado à vítima, e ele implica na rescisão do acordo e no oferecimento da denúncia, tá? Sendo que o Ministério Público pode, inclusive, usar o descumprimento do acordo para não propor a suspensão condicional do processo a que faz referência o artigo 89 da Lei 9.099. Tá? Bom, uma vez que forem cumpridas as condições, já falei, então é extinta a punibilidade, mas caso o juiz entenda que não é caso de homologação, porque viola a voluntariedade ou a legalidade, ele devolve para o Ministério Público, para que o Ministério Público, então, possa analisar se vai formular uma nova proposta que atenda à legalidade, né, que corrija a ilegalidade apontada pela decisão não homologatória do juiz. Tá? A outra opção é o Ministério Público, digamos, não oferecer o acordo de não persecução penal por entender que não estão presentes os requisitos para o oferecimento da proposta. Nesse caso, deve-se seguir o rito do artigo 28, ou seja, o mesmo rito do arquivamento. Ou seja, a atuação do Ministério Público não propondo o acordo de não persecução penal, ele deve ser analogicamente compreendido como digamos assim, o procedimento do arquivamento expresso. Pelo rito proposto pela Lei 13.964, cuja eficácia foi suspensa, o membro do Ministério Público que não propõe o acordo de não persecução manda para o órgão superior. E é isso que está previsto lá no artigo 28A, mas, enfim, especificamente no parágrafo 14. E, por fim, uma última questão é que a celebração do acordo de não persecução penal ele não pode figurar na folha de antecedentes criminais. Então, ele não pode ter nenhum registro disso, a não ser para impedir um novo acordo de não persecução penal no prazo de 5 anos. É isso.